Olá Marcelo, aqui é o Thiago Locatelli e nesse vídeo eu vou fazer a correção do seu E5, onde a gente começa a trabalhar com recursos. Você enviou aqui o pool de recursos e enviou o arquivo E5. Eu vou extrair o arquivo E5 aqui nessa pasta. Ok. Tá aqui o seu E5. Quando eu abrir o seu E5, se ele estiver corretamente linkado, ele vai perguntar sobre o pool de recursos. Então aqui, links dinâmicos ok. Filtro do último passo funcionando. Eu vou cancelar só para abrir o projeto. E aí aqui ele pergunta se eu quero abrir o pool ou não abrir outros arquivos. Eu quero abrir o pool. Ok. Ele pegou o caminho do seu computador. Vitpen. Ele pegou o caminho do seu computador, então ele não reconheceu o link. Mesmo eu fazendo download, porque eles estão em pastas diferentes. Deixa eu tentar colocar aqui na mesma pasta, vamos ver se vai funcionar, Marcelo. Ctrl X, Ctrl V. Deixa eu ver se eu consigo fazer o link aqui com eles na mesma pasta. Na mesma coisa. Então beleza, então eu vou fazer o seguinte. Vou abrir o E5. Já está aberto aqui. Não vou abrir o pool, né, como ele já não abriu aqui. E aí eu vou abrir o pool manual. Vou abrir leitura e edição, aquelas três opções. A primeira é só leitura, a segunda é leitura e edição, e a terceira abre os arquivos que estão vinculados ao pool. Tá? E aqui eu vou compartilhar o recurso, que é a primeira atividade que a gente faz. Deixa eu ver só o nome do seu arquivo que eu esqueci. É o E5, beleza. É a primeira atividade que a gente faz no passo 8, depois da criação do pool de recursos. Então pronto, aqui eu já tenho o pool. Olha só, está compartilhado aqui. Vou pegar o pool e vou ver aqui onde ele está compartilhado. Tá vendo que tem dois arquivos compartilhados? Um é o seu arquivo e o outro é o meu arquivo, tá? Posso até quebrar esse link aqui se eu quiser. Vem aqui em Break Link. Share Resource. Bom, por que ele não saiu? Só vai sair se o arquivo que ele tiver linkado estiver aberto. Tá, Marcelo? Então, por isso que ele não saiu daqui. Mas já fiz o link com o arquivo que você enviou do arquivo de projeto, então tá tudo bem. Primeira coisa que eu vou começar corrigindo é o seu pool de recursos. Tem aqui, a gente consegue ver que tem um recurso super alocado. Aluguel de computador, material, beleza. Valores preenchidos, impostos. Legal colocar esse recurso aqui para a gente ver um probleminha da ferramenta. Nível nacional, habilidade está em branco. Eu acredito que seja... Eu pensei que fosse por causa daquele compartilhamento, mas acredito que você não tenha realmente preenchido aqui esses dois campos. O nível organizacional todos recebem, habilidade só recursos humanos, tá? Só para tirar uma dúvida, que eu ainda estou com a pulga atrás da orelha, Marcelo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui de novo. Eu quero fazer com que os projetos... Aqui eu não tenho mais o arquivo, posso apagar. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse e o seu pool, Ctrl C, vou colocar na minha área de trabalho, Ctrl V. Extrair para a área de trabalho. Vou colocar o pool aqui dentro. Vou tentar abrir o pool primeiro para ver se ele consegue achar o link. Aí eu vou clicar na terceira opção, para abrir o modo leitura e edição e que abra os arquivos vinculados a ele. Olha só, não achou também, porque está no seu desktop, está salvo no seu desktop. Enfim, a gente não consegue fazer esse link aí do project. Tento abrir, ele não permite que eu abra, então eu vou fazer manual mesmo, tá? Só vou ver aqui antes. Cancel. Não vou tentar nem abrir.
Tá sem os níveis preenchidos mesmo. Vou lá no seu S5, compartilhar os recursos. Compartilhei seu arquivo. Beleza. Como é que eu posso confirmar se o pool está compartilhado? Tá aqui. Olha, até apareceu umas superlocações a mais aqui. Vamos lá, tentar entender aqui o project. Quando eu fiz a quebra, talvez ele tenha perdido esses recursos aí compartilhados, superalocados. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse aqui que é o seu. Vamos ver se quebrar o link aqui. Tá vendo? Eu pedi para quebrar o link. Ele não some daqui. Mas ele tira essa superalocação que estava presente. Bom, vou pedir o seguinte, Marcelo. Como eu não consigo ver esse link do seu arquivo, eu peço que você coloque na sala de aula, lá no fórum da sala de aula da unidade 5, alguns comentários do tipo nível organizacional e habilidades foram preenchidos, se já foram preenchidos ou não quando você enviou o arquivo, e se existiam recursos superalocados no seu projeto. Tá? Como o engenheiro aqui está superalocado, eu vou conseguir trabalhar em cima dele, mas se aqueles outros também estiverem superalocados, você aplica as mesmas funções, as mesmas ações que eu aplicar aqui no seu projeto para resolver as superalocações, tá? O primeiro número da sua sequência, Marcelo, é o 17. 17, então, é o primeiro número da sua sequência, estou anotando aqui. Beleza. Bom, pool de recursos. O pool de recursos serve para a gente compartilhar os recursos do nosso projeto e não precisar ficar sempre criando novos recursos. A gente faz uma base de dados de recursos, que a gente chama de pool, e aí coloca todos os recursos dentro dessa base de dados. Aqui você colocou o Outline Code 1 e o Outline Code 2, perfeito, só não está preenchido. Fez o lookup, aqui e aqui, só não está preenchido. Acredito que seja um bug da ferramenta, tá? Não acredito que você não tenha preenchido. Preencheu o custo padrão, preencheu o custo da hora extra, custo por utilização não se aplicou aqui ao seu projeto. Forma de rateio é interessante destacar, a gente tem 3 opções de fazer o pagamento desse recurso, ou no início, quando o recurso começa a ser começa a ser utilizado, durante o projeto, ou seja, dividido durante toda a utilização do recurso, ou no final da utilização do recurso, tá? Vamos para o seu. O pool de recursos está ok, com o passo criado, task name form inserido corretamente. Vamos para o seu arquivo do projeto, começando o primeiro passo, que é o alocar recursos nas atividades. Deixa eu fechar o bioma aqui embaixo. E aí, como é que a gente aloca os recursos? Ou a gente coloca. Opa, cadê aqui a tabela? Viu? Qual tabela você está usando aqui? Passo 8. Aqui a gente podia colocar mais uma coluna. Vamos colocar aqui Resource Name. Como a gente pode alocar? Aqui estou dando mais uma opção para você alocar os recursos, tá? Ou a gente clica sobre atividade, vou colocar aqui encerrar contratos, Resource, Assign Resource, e escolhe aqui os recursos. Ou a gente coloca diretamente por aqui e pode colocar, estou apertando aqui o F2, pode colocar a unidade. Deixa eu tentar colocar aqui. Tá vendo? Coloquei 2 engenheiros para trabalhar aqui. Senão, um só. Todas as atividades têm que ter recursos. Aqui, ó, atividades que estão sem recursos. Bastante atividades sem recursos, tá? Marcelo, tem que colocar os recursos nas atividades. Mais uma coisa para você colocar lá no fórum, se você preencheu esses recursos aqui ou não. Beleza, aqui colocou, não colocou recurso. Todas as atividades têm que receber recursos, tá? Senão elas não são executadas. Outra coisa importante, é interessante que as atividades estejam descritas no project no verbo, no modo infinitivo, tá? Ou seja,
como você fez aqui, ó, desmontar o canteiro de obras, retirar ligações, limpar o terreno. Limpeza grossa poderia ser fazer limpeza grossa, entendeu? Instalar, plantar, regularizar, beleza. Instalar, construir, instalar. Amassamento, aqui pode ser pintar a parede. Eu vi aqui em cima algumas coisas. Ó. Aqui pode ser instalar soleiras, fazer arremate das soleiras, entendeu? Sempre no modo infinitivo para que fique bem claro que é uma atividade que tá sendo descrita aqui na sua app. E então coloca lá por favor se o resource names, desculpa, se você alocou recursos para todas as atividades, para a gente saber se é um bug da ferramenta ou não. Bom, passo 9 organograma é uma cópia praticamente do nosso pool de recursos. E aí é interessante destacar o seguinte: qualquer alteração que você fizer aqui vai ser refletida aqui. Tá? Deixa eu fechar mais um pouco. Então vamos lá. Nível organizacional vazio da linha 1. Estou aqui na linha 1, nível organizacional em branco. Nível organizacional em branco, linha 1. Vou alterar aqui para qualquer nível. A habilidade também estava em branco, eu já vou aproveitar e já vou trocar aqui também. Ok? Aqui. Então é um espelho. Tudo que a gente fizer vai estar refletindo num modo e no outro, no pool e no arquivo, quando eles estão vinculados. E outra coisa interessante é que a gente começou a trabalhar com tabelas do tipo resource. Antes a gente estava só no tipo task e agora a gente está no tipo resource. E a gente consegue ver aqui as nossas tabelas do modo resource, tá? O modo resource tem alguns campos que o modo task não tem, justamente por ser específico para trabalhar de recursos e o outro de atividades. O passo 9 organograma habilidades e o 9 organograma ORG não vão funcionar porque você não preencheu ou preencheu e a ferramenta deu algum problema os níveis organizacionais e as habilidades. Então eu vou vir aqui, vou preencher habilidades aleatórias. Estou preenchendo de qualquer maneira. Aqui é só os recursos humanos recebem. E vou preencher também de maneira aleatória aqui o nível organizacional. Preencher alguns aqui. Dá um Ctrl C, Ctrl V. Opa, apertei espaço aqui sem querer. O último aqui eu vou colocar que são os impostos e tributos. E aí quando eu aplicar novamente o passo 9, vou aplicar aqui o habilidade, já vai ter a diferença aqui. Então custo padrão, custo da hora extra, beleza. Passivo de nivelamento sim, porque quando a gente está tratando de recursos humanos, eles conseguem ser nivelados, ou seja, ser postergado, ser adiantado. Recursos humanos a gente consegue fazer esse nivelamento. Recurso material, não. Deixa eu ver o que eu posso mais destacar aqui. O filtro e o grupo. Filtro só para mostrar o que tem tipo work ou horas maior que zero, que significa que está alocado em alguma coisa. E o grupo a gente já consegue ver aqui que está certo. Opa, apertei errado. Que é o nível organizacional task, desculpa, habilidades task ascending, resource nesse caso. Beleza. O próximo passo, que é o ORG, vai estar preenchido pelos campos que eu preenchi lá rapidinho. Tá aqui. Mesma coisa, passivo de nivelamento, só o que for recurso humano. Pode reparar aqui, ó, engenheiro sim. Sim. Recurso chapisco, embolso, recurso contra piso não é passivo de nivelamento. Pode reparar aqui, ó. Não. Agora aqui, ó, encarregado sim. Pedreiro sim. Aluguel de computador não. Tá? Só recurso humano que é passivo de nivelamento. Anota, por favor, Marcelo, o número 22. É o segundo número da sua sequência. Vamos continuar. Matriz de responsabilidade também vai estar bem enxuto, porque não tem os recursos alocados corretamente.
Por que eu digo isso? A matriz de responsabilidade ela mostra editar recurso maior que zero. Desculpa, trabalho maior que zero. Eu confundi o filtro do passo 9 com o passo 10. No passo 9 você tinha feito certo, que era tipo igual a work. E aqui sim que é o work maior que zero. Ou seja, o que tem trabalho, horas maior que zero, significa que está alocado em alguma atividade. E aí aqui você consegue ver de maneira muito fácil aonde que o encarregado está alocado. Nesse projeto ele está alocado para alocação de eixos. Pedreiro, nesse projeto, concretagem funde, eu não sei o termo técnico. Armador, está na armação. Engenheiro, está em N atividades. Ok? E aí você consegue determinar aqui na matriz de responsabilidade, você define se ele é um líder, se ele é um trabalhador, se ele é só apoio ou se ele é um consultor. Você tem que preencher isso daqui. Tá? Aqui no painel da direita, a gente tem uma tabela com as horas de trabalho, as horas regulares e as horas extras que estão sendo executadas. E no passo 11 é a mesma coisa do passo 10, só que agora para os materiais, ou seja, aonde os materiais estão alocados. No seu projeto não tem recurso material alocado para nenhuma atividade. Se eu vier aqui e colocar no passo 8, alocar um computador aqui para supervisão do projeto, resource, assign resource, assign resource, aqui, aluguel de computador, assign, uma unidade só. Já trocou aqui, tá vendo? Aluguel de computador, uma unidade. Vamos lá para o passo 9, mapa de materiais. Aqui, ó, aluguel de computador, que antes estava vazio, agora eu tenho supervisionar projeto. Tá? Eu tenho o campo work, custo, work são as horas, custo acumulado, para cada um dos recursos e aonde ele está sendo executado. Em qual atividade ele está sendo executado. No passo 12, a gente tem o seguinte. Opa, cadê o passo 12? Aqui é o painel inferior, cadê o painel histograma? Aqui, eu que apertei errado. A gente tem o seguinte, tem que aplicar um grupo aqui. Histograma. Beleza. A gente tem o seguinte, aqui, Marcelo, a gente consegue fazer o nivelamento do nosso projeto. O que é isso? A gente consegue ver aonde que a atividade está sendo executada. A gente pode vir aqui em Resource, View, clica no painel inferior, Entire Project. Vou explicar o que significa isso. Aonde que ele está sendo executado, em que período do tempo ele está sendo utilizado, e a gente consegue fazer o nivelamento do recurso, ou seja, verificar onde ele está sobrecarregado e fazer o nivelamento para que isso não aconteça durante o seu projeto, ou seja, que não falte mão de obra. Além de ver onde falta mão de obra, a gente consegue ver onde tem mão de obra ociosa dentro do projeto. Tá? Então vamos lá. Vou trabalhar diretamente com o engenheiro. Se você tiver outros recursos superalocados que eu não consegui enxergar por causa daquele problema da conexão entre o pool e o arquivo do projeto, você pode utilizar a mesma coisa que eu estou utilizando aqui. Tá? Então a gente percebe que durante a boa parte do seu projeto, você precisa de 2 engenheiros. Tem vezes até que 3. Como é que eu sei disso? Aqui embaixo eu consigo ver a quantidade requerida e aqui eu consigo ver a quantidade disponível. Tá? Pelas barras eu também consigo ver. Ou seja, linha preta é o quanto eu tenho, quanto eu preciso. Quanto eu preciso. Ou quanto eu preciso. Tá? Quanto eu tenho está aqui. E eu consigo ver também aqui as unidades máximas. Bom, seria muito fácil se eu chegasse a alterar essa unidade máxima para 2. Deixa eu apertar aqui de novo. Tá vendo? Já sanei boa parte do meu problema. Mas é claro que eu posso não ter 2 engenheiros disponíveis. Opa, aqui. Eu só tenho um engenheiro disponível. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu tenho algumas opções. Vou voltar lá para o seu passo 6, duração mais calendário, para verificar uma coisa. As suas atividades estão todas como Fixed Duration. Isso significa que o project vai respeitar a duração das atividades e vai alocar os recursos, vai nivelar os recursos de uma maneira que ele mantenha a duração das atividades fixas. Se as atividades estiverem como Fixed Units, o project ia fazer o seguinte:
ia fazer com que a duração das atividades se adaptasse à disponibilidade dos recursos. Outra coisa que eu vou olhar no pool de recursos que eu não olhei é o seguinte: calendário. Calendário base. Engenheiro. Você criou um calendário para engenheiro. Isso significa que o project vai respeitar esse calendário que você criou para o engenheiro, independentemente se você está usando um calendário para uma atividade no seu arquivo do projeto. O que você setar aqui nesse calendário base do engenheiro e aonde você alocar o engenheiro, o project vai respeitar o calendário do engenheiro, tá? Sempre respeita o calendário do recurso. Isso funciona quando você utiliza atividades do tipo Fixed Units, porque aí você consegue, o project vai respeitar o calendário do recurso e vai adaptar a duração da atividade de acordo com a disponibilidade do recurso. Se ela tiver como Fixed Duration, o project vai respeitar o calendário do recurso também, mas vai manter a duração da atividade sempre fixa. Tá? Isso pode fazer com que ela dure um pouco mais de tempo do que o esperado, sabendo que o calendário do recurso pode ser diferente do calendário da atividade. Então vamos lá. Eu tenho algumas maneiras para resolver a superalocação, Marcelo. Uma delas é fazer o nivelamento direto pela ferramenta. Aqui em Resource, Level All. Se eu clicar em Level All, eu vou nivelar todo o projeto. Se eu clicar em Level Resource, eu vou nivelar o recurso que eu estou trabalhando. Vou clicar em Level All. O project já fez as contas, nivelou para que eu sempre precisasse de um engenheiro por dia. Vou voltar. Vamos ver o seguinte. Duração mais calendário, 250 dias. 250 dias é o tempo do projeto, de acordo com o planejado. Se eu nivelar o projeto inteiro, vamos ver se eu continuo com os 280 dias, 250. Olha só, 457. Tá? Então o project nivelou, fez com que todas as suas atividades, fez com que não houvesse mais superalocação. Então o engenheiro está trabalhando, só tem um engenheiro, só um vai trabalhar por dia. Eu não vou conseguir colocar mais de um engenheiro para trabalhar por dia. Deixa eu voltar aqui até aqui, beleza? Essa é uma maneira, tá? Nem sempre atende. Vou te mostrar uma outra maneira para a gente resolver o problema de superalocação. Mas antes, por favor, anota o número 58. 58 é o terceiro número da sua sequência. Bom, estou vendo aqui que em dezembro eu preciso de 2 engenheiros. Janeiro, fevereiro, março, abril já preciso de 3, maio, junho 2, julho 3, depois eu só preciso de 1. Perfeito. O que a gente pode fazer, Marcelo? Se for cabível a empresa, eu vou fazer o seguinte: duplo clique sobre o recurso e vou contratar um engenheiro temporário, só para suprir as necessidades desses períodos aqui, tá? Aí a gente vai ter duas opções: ou a gente contrata um engenheiro temporário para suprir as necessidades, ou a gente vai adequar o nosso cronograma às disponibilidades do recurso, como a gente fez no nivelamento do projeto inteiro aqui, o que alterou, quase dobrou o tempo do nosso projeto. Então tá, eu vou contratar um engenheiro temporário. NA vai significar aqui o início do projeto até, deixa eu colocar aqui até dia 30 de novembro. Aqui eu estou em que ano? 2017. Uma unidade. Aí eu vou colocar aqui do dia 1º de dezembro de 2017 até março, 31 de março de 2018, eu vou ter 2 unidades. Do dia 1º de abril de 2018 até o dia 30 de abril de 2018, eu vou ter 3 unidades. Eu vou contratar mais um engenheiro extra. Maio e junho eu preciso de 2. Então, do dia 1º de maio de 2018 até o dia 30 de junho de 2018, eu preciso de 2. Em julho eu preciso de 3. Então, do dia 1º de julho de 2018 até o dia 31 de julho de 2018, eu preciso de 3. E depois, do dia 1º de agosto de 2017,
2018 até NA, que vai ser o fim do projeto aqui, eu volto com uma unidade que é o meu original. Vou apertar OK, repara na alteração da linha preta e os recursos não vão ficar mais superalocados. O que aconteceu aqui, Marcelo? Linha preta, tá? Eu tenho um recurso disponível. Vim um recurso, cheguei em dezembro. Dezembro eu preciso de 2. Contratei um temporariamente. Claro que se for cabível à empresa e ao projeto. Cheguei em abril, preciso de mais um. Contratei outro engenheiro temporário. Ou já estava prescrito no contrato que isso iria acontecer, enfim. Está aqui mais um engenheiro temporário para realizar as 3 atividades que estão sendo requeridas aqui no nosso projeto para o engenheiro simultaneamente. Maio eu só preciso de 2, julho eu preciso de 3 de novo, e a partir de agosto até o fim do projeto eu só preciso de 1. Lembrando o seguinte, o engenheiro aqui ele está alocado para a atividade de supervisionar projeto. Tá? Então, supervisionar projeto sempre vai se sobrecarregar a outra atividade simultaneamente. Sempre vai acontecer simultaneamente a outra atividade. E quando você tem um recurso alocado para supervisionar projeto juntamente a alguma outra atividade que está sendo executada simultaneamente, o project vai entender que está superalocado porque ele não entende o conceito de RAMOC. Quando isso acontece, Marcelo, você tem a opção de reconhecer que o recurso está superalocado, mas entender que ele só está superalocado por causa da atividade de supervisionar projeto, que é a sua RAMOC, deixar superalocado, sabendo que a superalocação é só por causa da RAMOC, ou você tem a opção de colocar um engenheiro extra, aqui, vou apertar aqui Insert, vou colocar aqui engenheiro supervisionar, com custo 0. E aí você aloca esse engenheiro de supervisão aqui, que é um engenheiro fictício, é o mesmo que esse engenheiro aqui, tá? São as mesmas pessoas, mas aqui você está, vamos falar, burlando a ferramenta para que não aconteça nenhuma superalocação, tá? Custo 0, não vai entrar em custo no seu projeto, e aí você aloca ele na atividade supervisionar projeto para que não aconteça nenhuma superalocação quando você alocar o engenheiro dentro de qualquer outra atividade. Beleza, Marcelo? Atividade, o seu S5 acaba aqui a correção. Anota o número 36, por favor. É o quarto número da sua sequência numérica. Ficaram algumas atividades para você colocar na sala de aula para a gente poder trabalhar, para eu descobrir se isso aqui foi um bug da ferramenta. Primeiro link, né? E aí depois se você preencheu ou não os níveis organizacionais e habilidade. Mais uma outra coisa que a gente ficou de ver aqui. Agora eu não me lembro, mas eu falei durante o vídeo. Verifica se tem alguma outra atividade superalocada. Se você está com alguma dificuldade para fazer o nivelamento das atividades, coloca lá no fórum para eu tentar te ajudar. E vamos tentar descobrir se a ferramenta apresentou algum bug, porque eu não consegui fazer o link aqui dos seus 2 arquivos, ou se realmente foi só um problema de caminho que deu esse conflito aí entre a sua máquina e quando eu fiz o download aqui do seu arquivo. Tá bom? Então qualquer dúvida eu estou à disposição, Marcelo. Até a próxima.